Uma viúva ainda abalada pela perda começa a ouvir vozes no antigo curral da fazenda. Ao investigar, descobre pistas e segredos que o marido jamais revelou em vida, desencadeando mistério, medo e uma verdade capaz de mudar tudo o que ela acreditava sobre ele. Em Pirenópolis, Goiás, fazia exatamente 6 meses que Helena era, oficialmente, apenas a viúva da fazenda. Ela estava ali, no meio do nada, tentando entender como a vida dela tinha virado um filme de terror lento e silencioso desde que João, seu marido, tinha morrido de um ataque fulminante bem ali, no portão da entrada. A dor da perda ainda era um peso físico no peito, misturada com o pavor de ter que tocar sozinha aquela terra imensa. Naquela manhã, enquanto o sol nascia preguiçoso sobre o pasto, o silêncio da fazenda Capim Dourado foi brutalmente quebrado por algo que não devia existir. Helena se agarrava à rotina como se fosse um bote salva-vidas no meio de um mar revolto. Acordar, fazer café, checar o gado, assinar papéis que ela mal entendia. Era um esforço enorme só para não desabar. Mas a verdade é que, desde a morte de João, a casa parecia mais vazia e os dias mais longos. Era como se a fazenda estivesse sugando a pouca energia que lhe restava. Ela caminhava pela varanda, os olhos perdidos naquele horizonte sem fim, sentindo a solidão como uma manta fria. A única coisa que a mantinha sã era a memória do marido, que agora parecia tão distante quanto a primeira estrela da noite. E foi enquanto ela tentava espantar os pensamentos ruins, observando o curral velho, lá embaixo, que o barulho começou. Não era um miado, nem o vento nas telhas, muito menos o mugido do gado. Era algo sutil, mas inconfundível. Um sussurro. No começo, Helena pensou que estava enlouquecendo, que o luto tinha finalmente cobrado seu preço. Ela apertou os olhos e balançou a cabeça, tentando se convencer de que era só atenção. A fazenda Capim Dourado era grande demais para se viver sozinha. Ela voltou para dentro, tentando ignorar, mas o som parecia seguir seus passos. Era como se as vozes estivessem presas ali, na poeira daquela fazenda, esperando o momento certo para se manifestar. Ela se lembrou de como João sempre a proibia de ir perto daquele curral, dizendo que era perigoso, que a estrutura estava caindo. Ela nunca questionou. Ele sempre foi o homem da palavra final. Agora, ele não estava lá para proibir nada, e o mistério começou a coçar sua curiosidade. O sussurro era baixo, arrastado, e vinha claramente do lado de fora. Ela parou, a mão no batente da porta, o coração batendo rápido no peito. Era a voz de um homem, não de João. E parecia estar falando em algum tipo de língua estrangeira ou num dialeto muito estranho. Ela não entendia uma única palavra, mas a emoção na voz, sim, era pânico ou raiva. E vinha do curral abandonado, o lugar que era para estar morto e silencioso, como o resto da vida dela. Ela respirou fundo. É só o vento, Helena, disse para si mesma, tentando se manter firme. Mas o vento não fala. Ela pegou a velha lanterna de João, que estava em cima do aparador, e sentiu o peso do metal frio na mão. Era uma decisão estúpida, ela sabia, descer sozinha para investigar um som estranho. Mas o medo da loucura era maior do que o medo do perigo real. Se ela não fosse, a dúvida ia corroer sua paz até o fim. O curral ficava a uns 100 metros da casa, um esqueleto de madeira e tábuas podres que parecia ter sido abandonado havia décadas. A névoa da manhã ainda segurava um pouco a claridade, deixando o ambiente sombrio. Cada passo dela na terra seca fazia um barulho ensurdecedor. Ela apontou a lanterna para a estrutura. A porta estava entreaberta, rangendo levemente. E, de repente, o sussurro parou. Silêncio total. Helena ficou ali, parada, a respiração presa. Ela pensou: pronto, eu realmente estou ficando doida. O alívio foi rápido, misturado com uma frustração de ter se assustado com o nada. Ela estava a ponto de dar meia volta e fingir que nunca tinha ouvido nada quando aconteceu de novo. Um som. Não era voz, mas um ruído seco. Tac. Parecia que alguém tinha derrubado algo pesado.
E o som veio de dentro do curral. Agora não tinha mais como negar. Não era a cabeça dela. Tinha alguém ali, ou alguma coisa. O medo gelou a espinha dela, mas a curiosidade, misturada com uma ponta de raiva, quem se atrevia a invadir a fazenda, a empurrou para a porta. Ela empurrou a porta de madeira podre, que gemeu em protesto. A lanterna cortou a escuridão úmida lá dentro. O cheiro era forte, poeira, bosta velha e mofo. Não tinha ninguém. O curral estava vazio, exceto por alguns fardos de feno embolorados num canto. Ela varreu o chão de terra batida com um feixe de luz. Nada. Mas o ruído tinha sido real. E enquanto ela se preparava para sair, a lanterna piscou sobre uma área do chão que parecia diferente. Uma mancha escura e úmida que não parecia barro. Era como se tivessem tentado cobrir alguma coisa ali. Ela se abaixou, ignorando a sujeira, e passou a mão. Não era terra, era areia solta. Uma quantidade grande demais e fora de lugar. E embaixo da areia, ela sentiu a textura lisa e fria de algo duro. Não era a terra batida da fazenda. Parecia madeira, ou talvez cimento. Helena deu um passo para trás, o medo se transformando em uma tensão elétrica. João jamais tinha falado de um porão ou de um esconderijo naquele curral. O que ele estava escondendo? Helena respirou fundo, afastando o cheiro de mofo e a poeira que subia. Aquele alívio rápido de que era só a cabeça dela tinha sumido completamente. Agora, a sensação era de que ela tinha pisado numa armadilha que João, seu marido, armou antes de morrer. Ela ajoelhou, empurrando a areia solta com a mão. E não deu outra. Ali, meio escondida pela sujeira, estava a borda de uma tampa de madeira pesada, encaixada perfeitamente no chão batido do curral. Não era natural, era um acesso, um alçapão que dava para algum lugar. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela tateou a borda, procurando um puxador ou uma tranca, mas não tinha nada aparente. Parecia que o acesso só podia ser aberto por baixo ou de alguma forma que ela não conseguia entender. De repente, a adrenalina fez a dor do luto dar lugar a uma raiva fria. João, o homem que ela amou por 20 anos, o sujeito que contava tudo para ela, tinha mantido um buraco secreto bem debaixo do nariz dela, no quintal da própria casa. Isso era imperdoável. Ela começou a chutar a lateral da tampa, tentando achar uma folga, mas o esforço foi inútil. Foi então que ela ouviu de novo. Não um sussurro, mas um som claro que parecia vir de debaixo da tampa, como se alguém estivesse bem ali, no subsolo. Não era uma voz, mas uma espécie de gemido metálico, baixo e arrastado. Um som que parecia de corrente ou de algo pesado sendo puxado. Helena parou de chutar na hora, o corpo congelado. Ela encostou o ouvido na madeira fria e suja. O gemido parou. E a única coisa que ela ouvia era a própria respiração pesada e o sangue pulsando nas têmporas. Quando estava quase se levantando, o som veio de novo, dessa vez acompanhado por algo que parecia ser uma palavra única. Não era português nem espanhol. Soa como se fosse algo seco e gutural, algo falado com urgência, quase um comando. Ela fez uma cara de quem não entendeu absolutamente nada, mas o tom era inegavelmente de alerta. Helena se afastou, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura da manhã em Goiás. Isso não era uma brincadeira, nem um ladrão de galinhas. O que quer que estivesse lá embaixo estava vivo e parecia estar em algum tipo de apuros. A viúva, agora, estava dividida entre sair correndo e chamar a polícia de Pirenópolis, o que seria inútil dada a distância da fazenda, ou ficar e tentar entender o que o marido escondeu. Ela escolheu o mistério. Ela voltou a investigar a tampa, agora com mais cuidado. Se havia um segredo, tinha que haver uma maneira de abri-lo. Foi aí que seus dedos encontraram algo estranho na madeira velha. Uma pequena ranhura, quase invisível, perto da dobradiça que ela tinha assumido que existia. Ela pegou uma chave de fenda enferrujada que estava jogada num canto e usou a ponta para cutucar a ranhura. Um clique. Leve, mas definitivo. Não era uma tranca. Parecia mais um botão secreto ou um mecanismo de liberação.
Ela tentou novamente, pressionando a ponta da ferramenta. A tampa não se moveu, mas o silêncio lá embaixo foi quebrado por um barulho de alarme abafado, eletrônico, que durou uns 3 segundos e sumiu. Helena quase deixou a chave de fenda cair. O que diabos João estava guardando ali? Ela deu um passo para trás e olhou para o topo do curral, onde a estrutura estava mais podre. Aquele lugar era para ser um depósito, mas parecia uma fortaleza. Ela percebeu que a ranhura estava ligada a um cabo fino de aço que descia pela parede, camuflado pela sujeira. O cabo ia parar exatamente na frente de um dos fardos de feno mais embolorados, o único que parecia estar fora do lugar. Helena foi até o fardo de feno, empurrando-o com o pé. O fardo cedeu com facilidade, e atrás dele, na parede de madeira, estava o que ela procurava. Um pequeno painel metálico do tamanho de um punho, com 4 botões de cores diferentes. Era alta tecnologia misturada com madeira podre. Uma incongruência que gritava segredo. O pânico de quem quer que estivesse lá embaixo recomeçou, e as vozes voltaram. Dessa vez, eram 2 vozes, falando rapidamente, quase brigando, e ambas pareciam sussurrar o mesmo nome. Um nome estranho, que soava como Kael. Definitivamente não era o nome de João. E a cada vez que o nome era sussurrado com urgência, parecia que a tampa do chão vibrava um pouco. Helena não podia mais fingir que estava sozinha. Não eram fantasmas, eram pessoas, e elas estavam procurando por alguém chamado Kael. Com as mãos tremendo, mas os olhos fixos na determinação, Helena se virou para o painel de botões. Ela tinha 18 chances em 1000 de acertar o botão certo, mas precisava arriscar. O medo era real, mas a necessidade de saber quem era Kael e o que seu marido escondeu ali era muito maior. O primeiro botão que ela pressionou foi o verde. Quando Helena pressionou o botão verde, o curral ficou num silêncio profundo por 1 segundo. Então, a tampa de madeira no chão, aquela que ela tinha lutado para abrir, soltou um ronco hidráulico abafado e subiu uns poucos centímetros, presa por dobradiças pesadas. O ar que saiu de dentro era frio e tinha um cheiro forte, quase metálico. Ela viu a escuridão absoluta lá embaixo e soube que não era só um porão, era um túnel. E as vozes, agora mais próximas e desesperadas, gritavam aquele nome estranho: Kael! Kael! O medo a fez recuar, quase tropeçando nos fardos de feno. A reação mais racional seria fechar a tampa e correr para casa, ligar para alguém, qualquer um. Mas ela estava paralisada. As vozes eram tão reais, tão cheias de urgência, que era impossível fugir. Ela se forçou a rastejar até a borda da abertura e mirar a lanterna para baixo. O feixe de luz revelou uma escada de metal, íngreme e escura, descendo para o que parecia ser um corredor feito de concreto. Ela se afastou do buraco, cobrindo o rosto com as mãos, tentando processar o que estava vendo e ouvindo. As vozes pareciam estar no fundo de um poço e eram definitivamente masculinas e assustadas. Tem alguém aí! Alguém abriu! Essa frase, dita em português com um sotaque carregado, finalmente conseguiu furar o pânico dela. Eram invasores ou reféns? O mistério não era sobre o passado de João, mas sobre algo que estava acontecendo agora. Se fossem bandidos, eles teriam saído correndo. Se fossem reféns, por que o marido dela os manteria presos? Helena tentou usar a lógica que o luto tinha roubado. Ela se agarrou à ideia de que era tudo um mal-entendido. Talvez João tivesse construído um bunker por paranoia, e essas eram pessoas que tinham invadido a propriedade. Mas a voz que gritava Kael com tanta dor parecia implorar por ajuda. Helena deu a volta na abertura, os olhos fixos na tampa. Se ela apertasse o botão de novo, a tampa se fecharia. Mas o que aconteceria com quem estivesse lá embaixo? O terror se misturou com a responsabilidade. Ela estava no meio de um filme que não tinha escolhido, mas agora era a protagonista. Ela decidiu que precisava de uma prova, algo físico, antes de chamar qualquer ajuda externa. Ela pegou um pedaço de pau quebrado e começou a vasculhar a área ao redor do painel de controle. Se aquilo era um esconderijo secreto, tinha que haver alguma pista de como o marido o ativava.
ou alguma coisa que explicasse a quem pertencia. Ela revirou o feno, moveu baldes velhos e limpou a teia de aranha, os dedos sujos de poeira e suor. Foi perto do comedouro de madeira que ela achou. Um símbolo estranho, riscado na madeira velha e podre. Não era uma letra, nem um número. Parecia um círculo com um raio cortando o meio, mas com 3 pontos ao redor. Ela fez uma cara de quem nunca tinha visto nada igual na vida. Era um símbolo discreto, mas com uma gravação profunda, como se tivesse sido feito com muita força ou pressa. Ela pegou o celular para tirar uma foto, mas o aparelho estava sem bateria. Droga! A adrenalina e a pressa de sair de casa tinham feito ela esquecer. Frustrada, ela memorizou o máximo de detalhes possível daquele símbolo, sentindo que tinha acabado de encontrar a chave para entender o que João estava fazendo. Aquele símbolo era a assinatura do segredo. Enquanto olhava para o símbolo, ela ouviu o barulho de novo. Um clique forte, vindo de algum lugar na parede oposta, longe do painel de controle. Helena girou a cabeça rapidamente e viu um tijolo solto, na fundação de pedra do curral, que parecia ter deslizado um pouquinho. Era um tijolo que ela jurava que estava firme quando olhou mais cedo. A viúva se arrastou até lá, a lanterna em punho. Ela enfiou os dedos na fenda e puxou o tijolo com força. Saiu facilmente, revelando um espaço oco lá dentro, um buraco pequeno, limpo e seco. Era um compartimento e não uma toca de rato. E dentro havia algo enrolado em um pano escuro. O cheiro do pano escuro que Helena tirou do buraco do tijolo era de couro velho e mofo, mas o tecido era surpreendentemente macio. Ela desenrolou-o com as mãos trêmulas, voltando a se afastar um pouco da abertura do túnel, onde as vozes de Kael agora estavam em um silêncio angustiante. Dentro do tecido não havia barras de ouro ou dinheiro, mas sim 3 objetos que pareciam ter saído de um filme de espionagem e que viraram o estômago dela de cabeça para baixo. O primeiro objeto era um conjunto de documentos enrolados e amarrados com um barbante. A capa era de um papel mais duro e na frente, escrito à mão com uma caligrafia que ela nunca tinha visto, estava um nome: Gustavo Pereira da Silva. Definitivamente não era João. Ali estava a primeira prova irrefutável de que seu marido tinha vivido uma vida dupla, usando uma identidade diferente. Ela sentiu uma pontada de traição tão forte que doeu mais do que a própria morte dele. O segundo objeto era um pequeno diário de capa escura, sem data, mas parecendo surrado de tanto manuseio. Ao folhear as primeiras páginas, ela fez uma careta de confusão. A escrita era a de João, a letra que ela conhecia tão bem, mas o conteúdo era completamente ilegível. Não era um idioma estrangeiro, eram símbolos, números e letras aleatórias, misturados em linhas que pareciam fazer sentido só para ele. Era um código. O terceiro item era o mais perturbador. Era um mapa da fazenda Capim Dourado, desenhado à mão num pergaminho amarelado, com a caligrafia de João, mas cheio de marcações estranhas. Tinha um X vermelho bem grande sobre o antigo curral, onde ela estava, e uma série de setas e anotações numéricas que pareciam indicar profundidade e coordenadas. Parecia um mapa de tesouro, só que o tesouro era algo que ela não fazia ideia do que fosse. Helena sentou-se na terra suja, jogando o pano de lado. Ela pegou a foto mental do símbolo riscado na madeira e buscou o diário, procurando se o desenho do círculo com o raio aparecia ali. Na 10ª página, no alto, o símbolo estava desenhado, acompanhado de 3 letras que pareciam ser a chave, R-E-D. Ela fez uma cara de quem estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. O documento de Gustavo Pereira da Silva parecia ser a certidão de nascimento e outros papéis de identificação antigos. Ao olhar a data de nascimento, viu que Gustavo era 5 anos mais velho do que João dizia ter. A vida que ela conheceu era uma invenção completa, construída sobre mentiras que se estendiam por mais de 2 décadas. A figura do marido honesto e simples desmoronou na frente dela, virando pó. Ela pegou o mapa novamente.
As anotações numéricas na lateral da folha, aquelas que indicavam profundidade, estavam riscadas e reescritas várias vezes, mostrando que o marido tinha mudado as coisas. Uma das marcações apontava para a extremidade da fazenda, no limite com o pasto vizinho, com uma observação simples e arrepiante: esperar o segundo. Isso significava que João não estava sozinho e que havia uma segunda pessoa envolvida no esquema. De repente, a tampa do túnel tremeu um pouco. Não foi o ronco do motor, mas um baque surdo, como se algo tivesse caído lá dentro. As vozes continuavam silenciosas, mas Helena sentiu que a pausa no túnel não era de desistência, e sim de observação. Ela estava com medo de que, ao abrir a passagem, tivesse dado a quem estava lá dentro a chance de começar a subir. Ela colocou os documentos e o diário de volta no pano de couro, não ousando descer a escada de metal. Primeiro, ela precisava entender quem era Gustavo e o que esse tal de Kyle tinha a ver com a vida falsa de João. O silêncio da fazenda não era mais paz, era a preparação para um ataque. Ela precisava sair daquele curral antes que quem quer que estivesse lá embaixo decidisse que era hora de subir para ver quem tinha mexido na fechadura. A viúva apertou o pequeno esconderijo contra o peito. Aquele tijolo solto era a prova que ela precisava. Não era loucura, nem vento, nem luto. Era um segredo, denso e perigoso, que estava vivo e respirando bem debaixo dos seus pés. Ela se levantou rápido, decidida a levar a prova para casa. A prioridade agora era decifrar o código RED e descobrir quem era o segundo, antes que eles chegassem à fazenda Capim Dourado, na calma de Pirenópolis. Helena correu de volta para a casa, segurando o pacote de couro contra o peito como se fosse uma bomba-relógio. O medo de ser vista por quem estava no túnel era enorme, mas a dor da descoberta era esmagadora. Ela trancou a porta da sala, jogou o diário codificado e os documentos de Gustavo na mesa de centro e encarou as paredes da sala. Cada retrato de João sorrindo, cada móvel que ele tinha comprado, cada memória feliz, agora parecia uma mentira elaborada e bem ensaiada. O que mais a machucava não era a vida dupla, mas a humilhação. 20 anos, 2 décadas de casamento, e ela percebia que nunca tinha conhecido de verdade o homem com quem dividia a cama. Ela pegou um porta-retrato, onde João aparecia com seu sorriso fácil e olhos calorosos, e sentiu nojo. "Quem era você, de verdade?" ela sussurrou para a foto. Ele não era João, o fazendeiro. Ele era Gustavo Pereira da Silva, um nome que vinha com 5 anos a mais de segredos. Helena começou a revirar a memória, buscando os detalhes que ela tinha ignorado por amor e confiança. Lembrou-se das viagens súbitas para São Paulo, sempre a trabalho, que duravam 2 ou 3 dias. Ele voltava cansado e fechado, e ela nunca perguntava muito. Agora, aquelas viagens não eram negócios, eram fugas, encontros, ou talvez a manutenção daquela outra identidade perigosa. Ela sentia um frio na espinha só de pensar. Havia também os silêncios longos depois dos telefonemas noturnos. Sempre que o telefone tocava depois da meia-noite, ele atendia no escritório, a voz baixa, quase um cochicho, e voltava para a cama com uma tensão palpável. Se ela perguntasse quem era, ele respondia com um assunto da fazenda, coisa chata, e virava para o lado. Ela, ingênua, acreditava. Agora, ela sabia que aqueles silêncios eram a marca do medo ou da conspiração. A mente de Helena funcionava como um gravador acelerado, revivendo cenas do cotidiano que antes eram normais. Ela se lembrou de uma vez que um carro preto, com vidros escuros, estacionou na entrada da fazenda. João saiu para conversar com os ocupantes, gesticulando de forma nervosa. Depois, ele voltou para casa dizendo que eram investidores perdidos. Ela sentiu que ele estava mentindo, mas o amor a fez engolir a dúvida. Os objetos que ele a proibia de tocar também voltaram à sua mente. O cofre pequeno, escondido atrás de um quadro na biblioteca que ele sempre mantinha trancado. Ela pensava que era por causa dos documentos da fazenda. Mas agora suspeitava de que o diário RED e o mapa eram apenas a ponta do iceberg. O que mais ele guardava? O que mais ele escondia?
Ela se levantou e foi até a biblioteca, o estômago embrulhando. Ela não tinha a chave do cofre, mas sabia que, se João era Gustavo, ele teria que ter guardado as chaves em algum lugar que só o verdadeiro João usaria. Ela revirou as gavetas da escrivaninha dele, ignorando a papelada da fazenda e focando nas coisas pessoais que ele usava: relógios, canetas, carteiras antigas. E em uma caixa de charutos cubanos que ele nunca fumava, ela achou. Não era uma chave comum, mas uma pequena placa metálica com um chip de contato e um número gravado, 335. Era a chave eletrônica do cofre. A viúva sentiu um misto de triunfo e pavor. Ela estava a um passo de abrir o último segredo do marido. Quando ela encostou a placa no scanner do cofre, o pequeno painel soltou um bip suave. O cofre se abriu com um clique metálico. Lá dentro, não havia dinheiro vivo. Havia uma pistola semiautomática preta, um passaporte estrangeiro em nome de Gustavo Pereira da Silva e um celular antigo e desligado. O passaporte mostrava carimbos de lugares que ela nunca soube que ele visitou: Colômbia, Paraguai e um país no leste europeu. Eram destinos que cheiravam a máfia e negócios sujos. A percepção do marido, o João simples e amoroso, tinha sido completamente demolida. No lugar estava um criminoso internacional. Helena pegou o celular antigo e, com o dedo tremendo, apertou o botão de ligar. A tela acendeu. Tinha apenas um contato salvo, com um apelido familiar. O nome, escrito em letras maiúsculas, era Kael. Helena estava de volta ao curral, o celular antigo de João, ou melhor, de Gustavo, na mão. Depois de encontrar o nome Kael nos contatos, a curiosidade perigosa a arrastou de volta para a abertura do túnel. Ela precisava saber se a pessoa lá embaixo era aquele mesmo contato, se Kael era a chave ou a vítima do segredo. As vozes tinham voltado, mais altas e impacientes, agora com um tom de súplica. Ela se aproximou da abertura que ainda estava entreaberta e mirou a lanterna para baixo. — Tem alguém aí? Ela perguntou, a voz quase sumindo de tanto nervosismo. O silêncio que se seguiu foi imediato e total, o que só fez o arrepio dela aumentar. O silêncio foi aterrorizante, como se quem estivesse lá embaixo tivesse parado para escutar, percebendo que não estava sozinho. Então veio a resposta. Uma voz grossa, rouca, que parecia ter vindo de bem longe, mas era clara. — Quem está aí? Gustavo, é você? A voz parecia aliviada, desesperada e agressiva ao mesmo tempo. Helena congelou. A pessoa lá embaixo não estava procurando João. Estava procurando Gustavo Pereira da Silva, a identidade criminosa do seu marido. Ela se agarrou à parede do curral. A adrenalina pura escorreu pelas suas costas. — O Gustavo não está, ela conseguiu responder, a voz embargada. Ele morreu. O efeito daquelas duas palavras foi instantâneo e chocante. O alívio na voz do homem lá embaixo desapareceu, substituído por uma fúria gutural e alta. — Morreu? Você está mentindo! Quem é você, sua desgraçada? Você está com o pacote? Onde está o pacote? A voz era agora uma ameaça clara, cheia de raiva. O homem não estava preso, estava escondido e parecia estar atrás de algo que João, ou melhor, Gustavo, tinha guardado. A paranoia de Helena atingiu um novo nível. Ela não estava mais caçando segredos. Ela era o alvo. Helena recuou, mas não sem antes sentir a necessidade de responder. — Eu não sei de pacote nenhum, ela gritou, o desespero fazendo suas pernas tremerem. — Eu sou a viúva dele. Me diz quem é você. O homem lá embaixo riu, uma risada seca e sem humor que ecoou no túnel. — Você é a viúva, é claro, a esposa ingênua. Diga a ela, Cadu. E então veio a segunda voz. Uma voz mais jovem e mais fria que falou em português perfeito, sem sotaque. — A gente só precisa do que ele escondeu, moça. Você abriu. Isso é bom. Manda o mapa pra gente e a gente some. Se não, vamos subir. E aí, não vai ser legal de jeito nenhum. Eles sabiam do mapa. Isso significava que eles conheciam a rotina de João e, provavelmente, a da fazenda inteira. A viúva começou a suar frio.
Eles sabiam que ela tinha o mapa, o que significava que eles deviam ter um jeito de monitorar o esconderijo ou que o próprio João tinha deixado uma pista para que eles pudessem se comunicar. Ela olhou para o diário RED em suas mãos, sentindo que a chave estava ali. O silêncio era uma pressão, e a ameaça de que iriam subir era real. Helena não era estúpida. Eles não queriam só o mapa, eles queriam o tal pacote e o que quer que o código RED significasse. Ela apertou a lanterna, a luz piscando um pouco, e correu para o painel de botões. Ela pressionou o botão vermelho, a cor oposta ao verde que tinha aberto. O motor hidráulico roncou e a tampa do alçapão se fechou com um baque final e pesado. A escuridão e o silêncio voltaram. Mas, dessa vez, não trouxeram alívio. A paranoia era a nova companhia de Helena. Ela se perguntou se eles tinham algum tipo de comunicação com o mundo exterior, ou se eles podiam usar o próprio celular de João Gustavo para encontrá-la. Ela estava sozinha, no meio de Pirenópolis, com criminosos escondidos no seu quintal e um segredo mortal nas mãos. Ela correu de volta para casa, trancando a porta triplamente. O diário codificado, o mapa e o celular de Gustavo estavam espalhados sobre a mesa. Ela tinha que desvendar o código RED antes que eles dessem um jeito de sair. Aquele era o plano de João, a última chance dela. Trancada na sala, olhando o sol da manhã virar um sol de meio-dia, Helena sabia que não podia vencer sozinha. Ela tinha criminosos presos no curral, um código indecifrável e um marido que era, na verdade, um mentiroso perigoso chamado Gustavo. Ela precisava de um elo, alguém que tivesse conhecido o outro lado de João. A única pessoa que vinha à sua mente era seu Agenor. Agenor era um vizinho velho, meio ermitão, que morava numa fazenda vizinha e que tinha sido sócio de João num negócio de gado duvidoso anos atrás. João e Agenor pararam de se falar de repente, e ela nunca soube o motivo, mas lembrava que Agenor sempre olhava para João com uma mistura de medo e respeito. Era um tiro no escuro, mas era a única chance de conseguir uma pista externa que não a colocasse no centro da polícia. Helena pegou a chave da caminhonete de João, o passaporte falso de Gustavo e o mapa, e escondeu o resto do material, diário e celular, em um buraco embaixo do assoalho da sala que ela tinha descoberto. Ela não ia deixar a prova cair nas mãos de ninguém. O curral estava em silêncio de novo. Ela saiu da fazenda Capim Dourado, dirigindo rápido, sentindo que a cada metro se afastava um pouco daquela atmosfera de terror. A fazenda do Agenor ficava a uns 20 minutos de estrada de terra. Quando ela chegou, a casa parecia mais abandonada do que a dela, com cachorros magros latindo de forma histérica. Agenor era um homem de uns 70 anos, magro e pálido, que a recebeu na varanda com uma espingarda de cano duplo na mão e uma cara de quem esperava a morte. "Helena, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz rouca sem dar um sorriso e os olhos agitados varrendo o carro e a estrada. Ele estava incrivelmente nervoso. Ela forçou a calma e disse que precisava conversar sobre o marido, sobre negócios antigos. Agenor fez uma cara de quem comeu e não gostou. "O João tá morto, Helena. Deixa o passado dormir em paz." Ela não hesitou. Tirou o passaporte de Gustavo do bolso e jogou na mesa de madeira. "O João não morreu. Morreu o Gustavo Pereira da Silva," ela disse, a voz firme. "E ele me deixou um mapa e um esconderijo cheio de gente perigosa pedindo por um tal de pacote. O que você sabe sobre isso, Agenor?" O rosto do velho desabou. Ele pegou o passaporte falso, olhou o rosto de João e seus olhos ficaram cheios de um pavor genuíno. Ele colocou a espingarda de lado, mas as mãos continuavam tremendo. "Não é problema meu, Helena. Juro por Deus. Eu saí disso há 8 anos. Ele me prometeu que nunca mais ia me arrastar de volta." Agenor não conseguia parar de olhar por cima do ombro, como se o carro preto dos seguranças de João estivesse prestes a aparecer ali. Ele confirmou que João tinha, sim, uma vida dupla e que o negócio deles era fachada para algo muito maior, que envolvia gente de fora do país e contrabando. Mas ele jurava que não sabia nada sobre Kyle ou o pacote.
Ele se inclinou na mesa, quase chorando, e implorou para que ela queimasse o mapa e os documentos. Aquele símbolo, o círculo com o raio, Helena. Não mexa com isso. É a marca deles. Se eles souberem que você sabe, eles vão vir atrás de você. E eles não são como o João. Eles matam de verdade. O desespero dele era contagiante. Mas, em meio ao pânico, ele soltou uma pista sem querer. João me disse que a única coisa que podia desfazer a parceria era o código dele. O que ele chamava de RED. Tinha algo a ver com a data em que a coisa toda começou. A informação foi um raio de luz no meio da escuridão do terror. Agenor sabia demais, mas estava morrendo de medo de falar. Helena percebeu que não ia conseguir mais nada de Agenor, que agora se encolhia no canto da varanda. Ele era uma vítima, assim como ela, do esquema de Gustavo. Ela pegou o mapa de volta. Se eu descobrir o que é o pacote, eu te aviso, ela prometeu. O velho a olhou com uma expressão de pena e terror. Quando Helena estava saindo, já na caminhonete, Agenor gritou, a voz falhando. Helena, o segundo! Ele nunca falava sobre ele. Mas ele me deu um nome uma vez. Ele disse que, se desse problema, era para procurar um tal de Silas. A viúva pisou no acelerador, voltando para casa com o nome Silas ecoando na cabeça, a próxima peça de um jogo mortal. Helena voltou para a sala, o corpo moído pela tensão, mas a mente funcionando a 1000 por hora. Ela tinha o diário codificado, e agora tinha a chave que Agenor soltou sem querer. RED era a sigla, e o código tinha a ver com a data de início de tudo. Ela desenterrou o diário e o celular antigo de debaixo do assoalho e se sentou, determinada a quebrar o segredo do marido. O tempo era curto, pois os homens no curral deviam estar tramando uma fuga. Ela folheou o diário novamente, focando nas páginas com os símbolos e números aleatórios. O nome Gustavo Pereira da Silva e o passaporte falso davam uma pista forte de que ele era um criminoso. Ela se lembrou da data de nascimento em um dos documentos falsos, 1º de agosto de 1980. Ela pegou a caneta e começou a testar, tentando transformar a data em números que se relacionassem com o código RED. Nada funcionava. Ela tentou várias combinações, dia, mês, ano, invertendo a ordem. A frustração estava prestes a fazê-la rasgar o livro, quando ela se lembrou do que Agenor disse. A data em que a coisa toda começou. Não era a data de nascimento. Helena voltou ao documento mais antigo que tinha, a certidão de Gustavo, e viu a data de emissão. 20 de janeiro de 1997. Bingo! 20 de janeiro de 1997. Ela começou a aplicar essa sequência de números, 201997, sobre os códigos, tentando substituir letras por números. Não era um código de substituição simples, mas aí ela olhou para a sigla RED no topo da página. Ela lembrou que R, E e D eram as 3ª, 5ª e 12ª letras do alfabeto, na sequência que ele usava nos códigos mais simples. Usando essa lógica combinada com a data de 1997, ela finalmente conseguiu decifrar uma frase inteira. Os símbolos se transformaram em palavras. O pacote está no 3º pasto, selado, não abrir. A revelação foi um choque elétrico. O pacote era algo físico e estava na fazenda, bem onde o mapa indicava. Ela pegou o mapa amarrotado. O X estava na extremidade da fazenda, no 3º pasto, perto de um velho pé de jatobá. A marcação de profundidade era 2 metros. O pacote estava enterrado. E o mais importante, o diário revelava a verdade sobre o motivo de tudo. As páginas seguintes, decifradas com a mesma chave, contavam uma história de terror. João. Gustavo não era um contrabandista de gado, mas um entregador de encomendas. Ele tinha fugido de um cartel internacional de armas, e o pacote era um tipo de serviço de proteção que ele oferecia em troca da vida. Ele usou a identidade de João para se esconder e se casar com Helena, usando a fazenda para manter o segredo. A verdade final veio em um parágrafo que fez o chão de Helena desaparecer. O pacote não era armas nem dinheiro.
O código revelou que o pacote era um serviço de informação sobre o cartel e que o tal Kyle era o nome de uma pessoa, o filho de um dos chefes do cartel, que Gustavo mantinha preso no túnel como garantia de vida. Ele tinha trocado a liberdade de Kael pela sua própria segurança. O plano de João, Gustavo, era manter Kael preso até que o tempo de proteção acabasse. Mas sua morte repentina deixou o pacote desprotegido, e os dois homens no curral, aqueles que gritavam Cadu, eram os guardiões de Kael, contratados pelo cartel para garantir que ele ficasse ali. Eles não eram reféns, eles eram a segurança. E agora sabiam que ela tinha aberto o túnel. Helena sentiu uma onda de náusea. O homem que ela amou não era apenas um criminoso, era um sequestrador que usava o próprio casamento como disfarce. O amor que ela sentiu era uma mentira construída sobre terror. Ela precisava agir, e rápido, antes que o cartel descobrisse que seu agente de proteção estava morto e o refém sob o controle de uma viúva desesperada. O celular antigo de Gustavo apitou. Não era uma ligação. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido que usava o código RED no final. A mensagem era simples e aterrorizante. O segundo está chegando. Onde está o pacote? Silas. O nome Silas na mensagem foi a última gota. Helena não tinha mais tempo para processar o luto ou a traição. Agora era uma questão de sobrevivência. Ela sabia que Silas era o segundo mencionado no mapa, e ele estava vindo buscar o refém e as informações. Ela pegou a pistola semiautomática preta que estava no cofre e verificou o pente. Estava carregada, com 15 munições. Ela nunca tinha segurado uma arma na vida, mas estava disposta a atirar. A primeira coisa que ela fez foi voltar ao curral, mas dessa vez com uma abordagem diferente. Ela não podia deixar os guardiões, Cadu e o outro, escaparem. Ela levou um grande galão de querosene que João usava para limpar o trator. Chegando lá, ela abriu a tampa do túnel apenas o suficiente para que a fumaça pudesse entrar. Vocês têm 3 minutos para me dizer o que sabem sobre Silas e Kael, ou eu vou fechar isso e jogar querosene. E aí, se o Silas chegar e vocês estiverem vivos, ele vai saber que vocês falharam. Se morrerem, não vão ter o pacote de jeito nenhum. Ela ameaçou, a voz surpreendentemente firme. O terror nos homens lá embaixo foi imediato. Os guardiões começaram a gritar em pânico, implorando para que ela não os queimasse. A voz mais nova, Cadu, revelou que eles eram pagos para garantir que Kael ficasse ali e que Silas era o carrasco do cartel, vindo para eliminar qualquer rastro deixado por João, Gustavo, inclusive a família dele e o refém. Eles eram apenas peixes pequenos, morrendo de medo. Helena conseguiu o que queria, a confirmação do perigo. Ela fechou a tampa do alçapão com um baque, mas não jogou o querosene. Eles estavam presos e isso lhe dava tempo. Agora, ela tinha que ir atrás do pacote enterrado, a única moeda de troca que lhe restava para tentar negociar a vida com Silas. O mapa estava na caminhonete. Ela dirigiu a caminhonete até o terceiro pasto, perto do jatobá velho, o coração martelando contra as costelas. Ela mal parou o carro e saltou, pegando a pá que estava no banco de trás. Começou a cavar com uma fúria que vinha da traição e do medo, os braços cansados protestando, mas a adrenalina a empurrando. Depois de uns 20 minutos de esforço e mais de 2 metros de profundidade, a pá bateu em algo duro. Ela tirou a terra restante com as mãos e puxou. Era uma caixa de metal pesada, hermeticamente selada, coberta por um plástico grosso. O pacote. Ela o arrastou para a superfície, esgotada, mas triunfante. Foi nesse momento, enquanto ela tentava limpar a caixa, que o som de um motor potente quebrava o silêncio da fazenda. Não era o motor de um fazendeiro. Era um veículo rápido, esportivo, vindo pela estrada principal em direção à casa. Silas estava chegando. Helena jogou a pá de lado e se enfiou no mato alto, levando a caixa de metal. Ela viu o carro, um jipe preto, imponente e sujo de poeia, parando perto da casa. Um homem alto e musculoso saiu, vestindo roupas escuras e com uma atitude de predador. Ele tinha uma maleta nas mãos e um olhar que dizia que ele não estava ali para negociar.
Era Silas. A viúva se arrastou pelo chão, agarrada à caixa, correndo em direção ao curral velho. Ela precisava do pacote para negociar, mas precisava estar perto de Kyle para ter alguma chance. O confronto não era mais iminente, era agora. O jipe de Silas estava perto da entrada da casa. Ele não demorou para encontrar o tijolo solto e o cofre aberto. Ele logo saberia que ela tinha as informações. Helena chegou ao curral, a pistola na mão e a caixa de metal no chão. Ela não era uma heroína, mas era a única que podia acabar com aquele pesadelo. Helena estava de volta ao curral, ofegante, a caixa de metal pesada jogada ao lado do alçapão que prendia Kyle e seus guardiões. Ela não era mais a viúva em luto. Era uma sobrevivente desesperada, com a pistola preta firmemente apontada para a porta. O som dos passos de Silas na terra batida era lento, calculado, vindo da direção da casa. Ele já sabia que ela tinha descoberto o esquema e agora estava caçando. Ela abriu o túnel, sem se importar com o barulho, e gritou lá para dentro. Kyle, eu sei quem você é. Eu tenho a caixa. Se você me ajudar a sair viva daqui, eu te tiro daí. Se você me trair, eu mato os seus capangas, fecho você e a caixa vai com a polícia. A voz dela não tremia. O refém, Kyle, respondeu com surpresa. A caixa está aí? A informação? Silas parou na entrada do curral. Ele tinha a maleta na mão e um sorriso frio no rosto. Você demorou demais, viúva, ele disse, a voz calma e mortal. Me dê a caixa e eu lhe dou a vida. Não precisamos de mais derramamento de sangue. Helena ergueu a pistola, a luz da tarde refletindo no metal escuro. A mão dela estava firme. A caixa é minha, Silas, ela respondeu, avançando um passo. Ela e o refém são o meu passaporte. Eu quero sair daqui, em segurança, e com o refém. Você fica com o resto. E eu te dou o nome de quem mais está envolvido. Ela blefou, mas o medo de Silas de perder a informação e o refém fez ele hesitar. Ele precisava de Kyle e da caixa. Enquanto Silas se distraía, Kyle, lá de baixo, agiu. Ele sabia que o confronto era fatal. Ele gritou, Silas, não! A caixa tem o protocolo de segurança. Se você me matar ou matá-la, ela destrói os dados e a prova da sua missão. Ela tem que me libertar antes. A mentira de Kyle funcionou. Silas parou, a mão dele pairando sobre a maleta. Helena aproveitou o momento de hesitação. Ela abaixou a pistola e se virou rapidamente para o painel de botões. Eu estou indo embora! Ela gritou e apertou o botão verde novamente. O motor roncou e a tampa abriu. Kyle, o refém, saiu na frente dos guardiões, subindo a escada de metal com agilidade e desespero. Ele era um jovem forte e usou o corpo como escudo para ela. O confronto foi rápido. Enquanto Kyle distraía Silas, Helena pegou o celular de Gustavo e o diário R.E.D. Ela não ia entregá-los. Ela correu para a caminhonete, enquanto Kyle corria na direção oposta, chamando a atenção de Silas para longe dela. Ela sabia que Kyle usaria a confusão para se livrar de Silas, mas o foco dela agora era sobreviver. Ela parou no portão da fazenda Capim Dourado e olhou para trás. O curral estava em chamas. Ela viu a fumaça subindo, alta, levando com ela o corpo de João, de Gustavo e de todos os segredos que ele tinha escondido. Ela não sabia se Kyle tinha sobrevivido, mas a presença dele tinha dado a ela a chance de viver. O fogo purificava aquela terra manchada de mentiras. A escolha de Helena não foi a vingança, mas a libertação. Ela pegou a caixa de metal, o diário e o celular e jogou tudo no banco do passageiro. Ela não ia ficar com a fazenda, que agora era um fardo de dor e perigo. Ela tinha as provas de que precisava para se proteger, mas não as usaria para enriquecer ou se vingar. Ela seguiu pela estrada, deixando a fazenda e a cidade de Pirenópolis para trás. Ela tinha superado o luto pela perda do marido e pela perda da inocência. A viúva ingênua se tornou uma mulher forte e determinada, que agora carregava o peso da verdade. A história de João tinha acabado, a história de Helena estava apenas começando. O destino dela era incerto, mas uma coisa era clara.
Ela estava livre da sombra de Gustavo. Ela dirigiu em direção ao sol nascente, com o celular de Gustavo desligado ao seu lado. Ela tinha todos os dados do cartel, mas em vez de entregá-los à polícia, ela escolheu guardá-los como um seguro de vida, aceitando um novo e perigoso papel: a guardiã da verdade de Gustavo. Se você chegou até o final, é sinal de que realmente curtiu a história de hoje. Por isso, não deixe de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para receber diariamente novas histórias cheias de emoções. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está acompanhando o vídeo? Ah, e se conhecer alguém que também aprecie esse tipo de conteúdo, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais histórias para você.